Olá, pais e mães que oram. Hoje falaremos da Tábua do Tempo, 1 Samuel 2, 21 e 22. Esse texto é de Shirley Pinheiros. Estamos continuando no nosso projeto Pais e Mães que Oram, capítulo 3, que é Construindo Pontes, e o texto básico do capítulo 3 é Malaquias 4, 6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Amém? Eu vou ler agora o texto de 1 Samuel 2, 21 e 22. Um minutinho aqui. E nós já continuaremos. Amém? 1 Samuel, capítulo 2. Verso 21 e 22. Se você tiver sua Bíblia aí, é bom que você leia junto comigo, ok? Vamos lá. 2, 21 e 22. Diz assim: Assim o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era muito velho, e ouvia tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Tempo muito ruim da história de Israel. O sacerdote estava velho, diz o texto, e os filhos dele, que deveriam assumir o sacerdote, estavam fazendo coisas muito feias, muito ruins dentro do templo. Enquanto isso, Samuel estava crescendo no templo, e Ana então teve mais 3 filhos e 2 filhas. Deus abençoou a vida de Ana, ela queria muito ter um filho, na realidade ela teve 6. Ela teve 4 homens com Samuel, né? Depois de Samuel, ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Ana havia feito um voto ao Senhor, porém ela decide por cumpri-lo mais tarde. Naquele momento, Samuel precisava mais dela do que estar no templo. Ana dispunha de aproximadamente 3 anos para desfrutar momentos preciosos da presença de seu filho. O voto que ela havia feito era difícil de cumprir. Grande foi o sacrifício de Ana. O texto destaca o pouco tempo que Ana poderia ter a companhia de Samuel. Posteriormente, essa companhia seria substituída pelo Senhor Deus. Ana, depois do desmame, teria direito a visitas e deveria perseverar em seu voto, na certeza de que estava abençoando todo o povo ao consagrar seu filho ao templo. Este texto nos ensina a viver a fé e testemunhar nosso Deus perante nossos filhos. Ana foi temente a Deus, recebeu sua bênção e devolveu ao Senhor, cumprindo assim seu compromisso com Ele. Vivemos num tempo em que somos bombardeados com a cobrança de termos tempo para nossos filhos e filhas. Isso é uma necessidade real e deve ser algo para refletirmos junto ao Senhor. A dedicação de tempo para nossos filhos deve surgir a partir de um relacionamento íntimo com o Senhor. Não podemos fazer isso por obrigação, medo e exigência. Senão, no que distinguiremos dos fariseus? Religiosos exteriormente, porém interiormente vazios da presença de Deus. Reflita no texto de 1 Samuel 1. Ana se recusa a ir ao templo para dedicar um tempo a seu filho. Já levou em consideração o quanto é revolucionária a atitude dessa mulher? Ela abre mão de um ritual imposto por toda a sociedade de sua época para dedicar-se a seu filho. Com sua atitude, ela questiona o rigorismo da lei religiosa. As obrigações religiosas não estão acima de nosso convívio. Atualmente, nosso desafio é viver a experiência de fé, de modo que nossas famílias, filhos e filhas percebam os sinais do amor de Deus em nossas vidas. Como pais e mães cristãos, somos desafiados pelo exemplo de Ana a servir a Deus e também nos dedicarmos à nossa família. Não há concorrência entre Deus e a família. Ele deseja estar sempre no seio de todas as nossas experiências familiares. Cabe a nós convidá-lo e proporcionar momento para que a presença de Deus seja exaltada
e sinalizada a todos. Quando nos tornamos mães e pais, muitas coisas mudam em nossa rotina. Redefinimos prioridades, horários, compromissos. Assim deve ser também com nossa vida espiritual. O fato de sermos abençoados por Deus com filhos e filhas deve nos conduzir a nos comprometer a Deus para que esta bênção seja revertida para a proclamação do nome do Senhor Jesus sobre a terra. Nossos filhos e filhas devem ser ensinados através do nosso testemunho a serem servos e servas de Deus. Eles serão os líderes cristãos para outra geração e darão continuidade aos feitos do Senhor em nossa família. Quando fiquei grávida de meu primeiro filho, Rubens César, tive a oportunidade de desfrutar da presença do meu filho em minhas devocionais da manhã. O Rubem acordava às 6 da manhã com a costumeira cólica infantil. Eu o acalmava, medicava e logo depois seguíamos por 20 a 30 minutos de devocional. Nesse tempo eu li uma história bíblica do repertório aplicado a crianças. No fundo havia sempre um CD tocando uma linda canção. Logo depois, eu conversava com meu filho sobre as tarefas que tinha para aquele dia e como ele estaria envolvido. Orava para que Deus nos concedesse força e sabedoria para cumprir todas as tarefas com a instrução dele. Isso aconteceu por alguns anos e pude desfrutar depois da presença do Rubem nas devocionais com os irmãos e irmãs. Na verdade, ele é quem começava. Mãe, vamos fazer a devocional? Vou explicar para o Levi agora. Alguns anos depois, quando tivemos nossa caçula, Débora, continuamos nossa prática devocional. Os meninos estudavam de manhã e antes do transporte chegar para pegá-los para a escola, nos reuníamos em torno da Débora, sendo amamentada, e Levi e Rubem contavam as histórias alternando pelo que recordavam. Nesse tempo, eles decoravam alguns trechos da Bíblia. Hoje estamos em fase de mudança e os meninos já estão se organizando para que possamos reservar um dia e horário específico para orar e ler a palavra. A Bíblia diz: ensine a criança e mesmo quando for grande, nossa casa vive essa experiência. A oração faz parte de tudo que fazemos. Vejo meus filhos e filha orando pelos amigos, família, pelo dia. A Débora ora até pelo vestido que vai vestir. No almoço, precisamos de uma escala para oração. Caso contrário, a comida esfria até que todos orem. Dinâmica de oração. É comum revisitarmos fotos de família e mostrarmos às pessoas situações que vivemos. O desafio agora é resgatar essas fotos no momento íntimo e família. Montar numa cartolina fotos da família com espaço ao lado onde cada membro da família poderá escrever o que Deus fez naquela cena fotografada. Como podemos ver a mão de Deus no decorrer dos tempos? Depois do quadro pronto, orem em família, agradecendo a Deus pelo seu agir. Louvado seja o nome do Senhor, né? É muito bom orarmos pela nossa família e orarmos com a nossa família. E também lembrarmos sempre dos tempos e das bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Gratidão é uma coisa difícil da gente cumprir, mas ela precisa ser exercitada, precisa ser um hábito nas nossas vidas, sempre estar prontos para agradecer e ensinar nossos filhos e filhas a agradecer, a orar e a ler palavras sempre. Amém. Que Deus te abençoe e vamos estar orando. Deus, eu entrego esse texto nas tuas mãos e, Senhor, a vida de Ana nos fala muito aos corações como mães. Uma mulher de fé que entregou seu filho aos pés do Senhor e que ele foi uma bênção na vida do povo de Israel. Que possamos, Senhor, abençoar os nossos filhos com uma vida de fé, ensinando-os uma vida de fé e de intimidade contigo, para que eles possam abençoar todo o povo ao redor deles. Famílias, cidade, nação, que eles sejam pessoas que possam abençoar outros. Ensina-nos, Pai, a fazer isso. Ensina-nos, ó Pai, a conviver bem com a nossa família. Ensina, Senhor, a nossa família a ter comunhão. Que nossos filhos possam ser curados, que nossos filhos possam ser abençoados, que nossos filhos possam ter uma vida de fé e intimidade contigo,
que nossos filhos possam ser restaurados em seus relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta hora, pelos filhos e filhas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito.